Então, a cultura brasileira é uma cultura de retalho. O que ela pode ter de singular decorre da invenção de um brasileiro livre, que poetiza livremente, ou que romanceia livremente, ou de um artesão que guarda uma técnica. Mas é, sobretudo, o que o povão guarda. Povo novo, você misturando índio sem tanga, pelado, com a sabedoria incrível. Sabia viver na floresta e sabia ensinar a viver na floresta. Esses povos indígenas fizeram a fusão cultural com portugueses, poucos, e com negros vindos da África. Dessa sementeira humana nasceu o povo-nação de 150 milhões que somos hoje. Cultural e linguisticamente unificada, certa e segura de sua própria identidade nacional, como gente que, já não sendo índia, nem afro, nem europeia, é uma coisa nova nesse mundo. O Brasil é resultante da fusão desses milhões de gente desencontradas. Fusão genética, uma vez que a mestiçagem aqui sempre se fez sem freios e sem nenhuma noção de que fosse crime ou pecado. Fusão também espiritual, pela confluência que aqui se deu dos patrimônios culturais de nossas diversas matrizes. Tudo isso nos plasmou como um povo mestiço na carne e no espírito. Como tal, herdeiro de todas as taras e talentos da humanidade. Essa mistura ainda está se fazendo. Primeiro a gente tem que pensar no momento do grande desencontro ou encontro em que chegam os europeus aqui. Faça uma ideia do que era essa cena. Os índios na praia, gritando, fazendo uma gazarra enorme e gritando: venham ver, venham ver, venham ver, venham ver! E todo mundo chegando, nus, com seus corpos pintados, que era a sua vestimenta, com suas cabeças emplumadas, com seu lombo emplumado, carregando um grande endoape de penas. Aqueles índios e índias bonitos, milhares na praia, olhando para o mar. Do Mar Grosso, vi uma coisa nunca vista. Viam barcos descomunais, imensos, carregados por velas enfunadas imensas, impelidas pelo vento. Eram borboletas. E eles, os índios, conversavam, diziam: o que é isso? O que é isso? Só pode ser de Maíra. Isso é o povo de Deus que está chegando. É o povo de Maíra, é o povo de Deus. E os portugueses o que viam? Olhavam para a praia. Os testemunhos estão aí. Pedro Vaz de Caminha diz: as meninas todas desnudas, com suas vergonhas de fora, das quais elas não têm vergonha nenhuma, exibem estufadinhas as suas prendas, mais bonitas que as moças de Lisboa. Os portugueses encantados com aquela humanidade nova, em flor. Nesta terra, Senhor, não podemos saber que haja ouro nem prata,
Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim, frios e temperados. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande. Águas são muitas, infindas. E de tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece, que será salvar essa gente. Logo de início, o poder lisboeta não deu muita importância às terras hoje brasileiras. Só tinha olhos para a Ásia e suas imensas promessas de riqueza. Nossa história começa a se tecer extraoficialmente, através de acasos, acidentes, aventuras individuais e iniciativas particulares. O novo mundo, refúgio e amparo dos desesperados, abrigo dos falidos, salvo-conduto dos homicidas, apoio e proteção dos jogadores, chamariz de mulheres perdidas, engano comum de muitos e remédio particular de poucos. O Brasil é fundado com uns poucos portugueses pela sabedoria indígena de incorporar cada europeu que vinha, fazer dele um intermediário para conseguir ferramentas, incorporar na família, dando uma moça, cada aldeia dava ele uma moça. E tinha o direito de pedir coisas a ele. E ele tinha o direito de mandar aqueles cunhados todos, 10 mil cunhados, cortar pau-brasil. Ibirapitanga, o pau-brasil. Árvore de madeira vermelha, de onde se extraía um corante para tinturaria muito apreciado na Europa. Em troca de miçangas, espelhos, tecidos e facas, coube aos índios achar o pau, derrubar a árvore e carregar os navios que o levariam para a Europa. No Brasil, 2 núcleos de povoamento e mestiçagem se destacaram nesse período inicial. Foram os que tiveram como chefes e patriarcas Diogo Álvares Caramuru e João Ramalho. E foi o Atlântico que Caramuru atravessou. Chamava Diogo Álvares Correia. Naufragou aqui 1510, 1511. O que é atravessar o Atlântico e surgir dentro dessas pedras. E chegar aqui, escolher um lugar onde morar. E Caramuru vai e escolhe entre a Ponta do Padrão, que é o atual Farol da Barra, e até a Colina da Graça. E constitui aí uma aldeia que a gente pode classificar como Eurotupinambá. É assim que o Brasil começa. É assim, é aqui, é com João Ramalho, em São Paulo, que começa a existir uma coisa que hoje nós chamamos Brasil. Essa aventura não foi feita por uma decisão do Estado português. Ela foi feita pela coragem de cada indivíduo que veio compor nessa orla marítima uma aventura chamada Brasil. O João Ramalho de São Paulo, dizendo que era marido da Bartira, mentira. Bartira, os jesuítas benzeram lá Bartira, disseram que sua mulher oficial é essa. Mas ele tinha mais de 30 mulheres. E cada filho dele tinha 30 mulheres. E todos transavam com todas. São Paulo foi feita na alegria dessa transação de fazer mameluco.
a Índia prenhada pelo branco, pare um filho. E quem é esse filho da Índia? Ele não é índio, nem quer ser. O índio é gente oprimida. Ele vai ser um caçador de índio, matador de índio. Ele não é europeu, nem o país considera como igual. Ele é um filho da terra. Então começa a surgir um povão que não é nada, que não é ninguém. Dessa ninguémidade, ele só pode sair virando outra coisa. Foram aqueles povoadores à toa que prepararam o campo para o único processo de colonização que teria sido possível no Brasil, o da formação, pela poligamia, de uma sociedade híbrida. Deve ter sido como um calço ou forro de carne, amortecendo para os colonos portugueses o choque violento de contato com criaturas inteiramente diversas do tipo europeu. Ilha de Vera Cruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Terra Santa Cruz do Brasil, Terra do Brasil, Brasil, 1530. Pela partilha do mundo entre portugueses e espanhóis, decretada pela Igreja, Portugal podia invadir, conquistar, subjugar terras e bens dos nativos brasileiros e escravizá-los. Mas as notícias da exuberância tropical logo atiçaram a cobiça de comerciantes e piratas de Holanda e França. Preocupados, os portugueses desembarcam na Bahia em 1531 para explorar o litoral e o interior e defender o território brasileiro. A criação das vilas de Piratininga e São Vicente deu início à colonização oficial do país. A todos nos pareceu tão bem esta terra que o capitão Martim Afonso determinou de a povoar. E pôs tudo em boa obra de justiça, de que a gente toda tomou muita consolação ao ver povoar vilas e ter leis e celebrar matrimônios. Ser cada um senhor do seu, vestir as injúrias particulares e ter todos os outros bens da vida segura e conversável. Tratava-se de transformar o Brasil em uma colônia produtiva. A economia passa de ser regida pelo cunhadismo para ser regida por outras formas. Ou seja, passa do escambo, da troca, para a escravidão. Na fundação do Brasil, 2 projetos de colonização se opõem a ferro e fogo. O colonial queria cruamente aliciar os índios como força de trabalho. O religioso queria criar com os índios uma república pia. O genocídio e o etnocídio provocados pela escravização e pela catequese tornaram inevitável a hecatombe. Cada povo indígena morreu ali, mantendo sua cara, sua língua, seu jeito. A única forma de você desfazer os povos indígenas é quebrando sua continuidade. Se você pega as crianças, como fazem os missionários, ou faziam criminosamente, e põe juntos crianças de tribos diferentes, que tem que falar entre elas com a língua comum, que é o português, e esses meninos depois não prestam para ser índios. Nem prestam para ser
brasileiros ficam os marginais. Ainda que houvesse muitos índios, acabaram sendo gastos. Gastos pela escravização, mas muito mais gastos pelas pestes europeias. Cada peste matava metade de uma tribo. No lugar onde havia 40 mil índios, reunidos pelos jesuítas, pegou bexiga e sobraram 4 mil. Então foi aquela dizimação, foi como uma guerra biológica. Os paulistas caçavam as mulheres para trepar, para prenhar, para fazer mameluco. Os homens para vender a Pernambuco, para trabalhar na cana. Depois descobriram que escravo muito melhor, porque não fugia tanto. Para o índio era simples, cair no mato. Se deixasse ele solto, ele cair no mato e ia embora. Não é besta de ficar plantando cana para um patrão daqueles. Mas o negro, a brutalidade, heria a África. Caçar o negro lá. Um tumbeiro era uma coisa horrível. Atravessava o oceano. Quando chegavam aqui na praia esquálidos, jogavam água neles e levavam para o mercado para vender. E essa negrada aqui é que foi um componente diferente de índio, português e mameluco, que mudou o colorido do quadro. E bate o pilão, aroeira, na terra do açude, aroeira, põe força na mão, aroeira, no corpo saúde, aroeira. O tráfico de escravos foi um negócio internacional. Comerciantes africanos e brasileiros se associaram em um empreendimento altamente lucrativo, que por séculos movimentou a economia de ambos os países. E para cada 4 ou 5 negros, traziam uma criolinha, uma negrinha bonitinha, uma moleca de 11, 12 anos, que não era para os negros, é claro, era para o senhor, não era para o capataz. Confortos do senhor. Aquela moleca e as outras negras que surgiam aqui, trepadas pelos brancos, geravam mulatos. Que já, ao nascer, aprendiam a falar português. E eles não eram africanos, mandados para a África, eles seriam estrangeiros. Ele era daqui. Então ele não era africano. Índio ele não era. Português não era. Quem era ele? Ninguém. Esse Zé Ninguém, negro, com aquele Zé Ninguém outro, índio. Esse Zé Ninguém é que foram se conjugando para formar os brasileiros. Todo brasileiro, mesmo o alvo de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra ou pelo menos a pinta do indígena ou do negro, principalmente do negro. Na ternura, na mímica excessiva, na música, no andar, na fala, no canto de ninar menino pequeno. Somos um povo novo feito de povos milenares. Meu nome é Carlão, nasci em Pau-Brasil, Bahia. Meu nome
Antônio Ribeiro Vajão, nasceu em Canudos. Meu nome é Canhaduras, nasci em Coroa Vermelha, Bahia. Meu nome é Querino Ceruti, sou natural de Garibaldi, aqui no Rio Grande do Sul. Meu nome é Eni Carlos e sou de Piúma, do Espírito Santo. Eu sou Hernani Brasil, localidade Lago do Ubim, município de Manaus. Eu sou Ireno, sou de Taquari, do Rio Grande do Sul. Eu me chamo Senhor José Bonifácio. Eu moro aqui no Fundo de Tiririca, Amazonas. Todos nós somos mestiços, né? Qualquer povo é mestiço, qualquer povo é produto do encontro de várias culturas, de vários povos. E a contribuição das diferenças é que dá originalidade para qualquer cultura. Todos os povos, de certa forma, tentavam se pensar como puros, como criando a ideia de uma autenticidade no início da história e de que aquilo que é o ser francês ou ser alemão, etc. Uma lição importante que o Brasil pode dar para os outros povos é aceitar o desafio da mistura, né? Aceitar o desafio de pensar a mistura, aceitar o desafio de pensar a ideia de que nós não temos uma essência, não temos uma pureza, mas que somos desde sempre mestiços, que é a partir daí que nós temos que inventar uma maneira de estar no mundo. Nesse campo de força é que o Brasil se fez a si mesmo, todo inventado. Sobreviveram na fisionomia e no espírito brasileiro os signos de sua múltipla ancestralidade.